This call is now being recorded. Tá rolando, tá rolando. Deu. Aê, cacete. Glórias. Meninos, na nossa última aula a gente parou em Revolução Inglesa, não foi? Deixa eu achar aqui. Nosso último arquivo. Eu tava dando aula agora pro... Qual que é o nome dele mesmo? Intensivo, né? Não, do História do Brasil, lá tava dando ditadura militar, por isso que não tá aqui. Peraí que eu já vou pra Idade Média. Já vai rolar. Até porque não tem tanta coisa aqui, não. Aqui, calvinismo. Foi isso, né? Que nós trabalhamos por último, certinho? Ai, agora deu. Pronto, foi. Falou, Yamaguchi. Tô tentando aqui, meu irmão, vai. Não depende só de mim, não. Eu tava bloqueado. Como é que eu ponho meu quadro? Eu tava bloqueado, não tem jeito. Boa noite, senhores. Boa noite. Vamos lá, né? Bora pegar firme, vamos começar. Como vocês disseram, hoje já temos datas, né? Eu vi lá. Que é um livro que já lançou. Eu gostei, né? Deu um tempinho a mais pra nós, né? Não? Hã? Pois é, ué. Subiu. O que foi, Rafa? Quer ir no banheiro? Pode ir. Então vamos pegar firme, até porque nós temos um cronograma apertado, né? Não? Então vamos organizar. E hoje, galera, a gente vai falar de um conteúdo que é extremamente recorrente nessas provas. Um conteúdo extremamente importante. Hoje a gente vai falar da primeira Revolução Industrial. Entendeu? Oi, Moloch. Adiantaram o horário? Como assim? Não entendi essa parte. Entendi. Mas vamos lá, gente. A primeira Revolução Industrial, ela é uma continuidade da história da Inglaterra, né? Por que estuda a Revolução Inglesa e a primeira Revolução Industrial? Além da livro, vocês vão fazer o Enem também? Ou não? Sim. Revolução Industrial no Enem, então, é um clássico. O cara ir pro Enem sem saber Revolução Industrial é quase que já ir com um ponto a menos, entendeu? E na Unirv, especificamente, é um conteúdo que aparece demais da conta. As paulistas, Josiel, são provas que vêm conteudistas. Revolução Industrial, gente, é um conteúdo clássico, é um conteúdo que contempla a história, a geografia. Então é um conteúdo muito importante para você fazer qualquer prova, fazer um concurso público, para você fazer qualquer vestibular do Brasil, qualquer prova de conhecimentos gerais do mundo, eles vão perguntar sobre Revolução Industrial. Até porque Revolução Industrial era um marco na história do mundo moderno e a partir dela outras revoluções industriais foram acontecendo. Certinho? Então vamos começar a trabalhar isso aqui. Primeira Revolução Industrial. Quais são as características básicas da primeira Revolução Industrial que eu tenho que saber? Ela aconteceu no século XVIII. Certo? Ela aconteceu onde? Na Inglaterra. Ela foi uma revolução de qual setor industrial? Têxtil. Primeira Revolução Industrial, ela foi uma revolução da indústria têxtil. Qual é o combustível da Revolução Industrial? Carvão? Mineral? Automaticamente, que tipo de máquinas foram criadas na primeira Revolução Industrial? Máquinas a vapor. Certo? Quais foram as principais máquinas a vapor da primeira Revolução Industrial? O tear, o barco e a locomotiva, né? O famoso trem de ferro. Então, na primeira Revolução Industrial, nós tivemos uma revolução do século XVIII na Inglaterra, uma revolução na indústria têxtil, onde o combustível foi o carvão mineral. As máquinas eram máquinas a vapor. Então, isso aqui é o básico. Eu sei o básico de Revolução Industrial, então você sabe isso aqui. Entendeu? Eu sei o básico de Revolução Industrial, então você sabe isso aqui. Ela acontece no século XVIII, na Inglaterra, uma revolução de qual setor da indústria? Da indústria têxtil, que as máquinas vão ser máquinas a vapor. Aí você pensa comigo, se você encontrar uma questão dizendo que com a primeira Revolução Industrial houve um grande desenvolvimento tecnológico, uma grande modernização, isso é verdadeiro ou falso? Muito. Falso, né, Mariana? Até porque, na primeira Revolução Industrial, o carvão mineral ele não era responsável por ele não consegue trazer um grande surto de desenvolvimento tecnológico. Tenta pensar em exemplos de máquinas a vapor, gente. Se você vai conseguir encontrar muita coisa. Não é não? Eu nunca esqueço uma vez que eu pedi exemplos de máquinas a vapor numa prova minha, na época eu dava muita aula para ensino médio. O moleque colocou churrasqueira. Então, assim, você começa a pensar em alguns exemplos. Acho que ele pensou em carvão, né? Em vapor, meteu uma churrasqueira lá, né? Foi criativo, eu dei meio ponto pra ele. Eu falei, cara, eu até te entendo. Eu fiz isso, Marcelo. Eu falei, não, esse menino merece. Ele não pode ser normal, não, meu. Então eu falei, não, você merece que a sociedade te ajude. Tá? Foi a Moloch. Ó, sem dúvida, eu postei pra fora. Então vamos lá, um ponto importante que nós precisamos entender. Por que essa revolução aconteceu na Inglaterra? Tá? Por que a revolução está acontecendo na Inglaterra? Coloca aí pra mim assim, ó, fatores do pioneirismo inglês. O que é pioneirismo, galera? O que é pioneirismo? Ser o primeiro. Né? Então, por quais fatores? Por que a Inglaterra fez uma primeira revolução industrial? Muitas vezes as questões elas vão trabalhar esse tipo de perspectiva com vocês. Então vamos pôr aqui o número 1. Número 1, nós vamos trabalhar justamente a lei dos cercamentos, que alguém colocou ali. Ó. A lei dos cercamentos tem um nome em inglês. Enclosures. Certo? O que foi a lei dos cercamentos? Foi uma lei criada desde o século XVI na Inglaterra. O primeiro rei a estabelecer a lei dos cercamentos foi o Henrique VIII. Né? E depois, nós tivemos com a Rainha Elizabeth I, a Rainha Virgem também isso. Eles confiscavam terras, ou da igreja, ou as terras comunais camponesas, cercavam essas terras para a criação de ovelhas. Né? Então, além dos cercamentos, ela já condiciona um pouco ali aquela perspectiva inglesa na preocupação com a matéria-prima, com as manufaturas têxteis, com a extração da lã. Então, um dos grandes objetivos da lei dos cercamentos era que eles estivessem sempre ali em mãos
a matéria-prima para a produção dos tecidos. O segundo fator, galera, que nós vamos colocar aqui, ó, foram os atos da navegação. Já na Revolução Inglesa, oi, Ana Mel, não entendi o que é a lei dos cercamentos. O que você entendeu que eu falei que foi a lei dos cercamentos, querido? Pensa comigo. Se a lei dos cercamentos é cercar a terra para criar ovelha e tirar lã, e a Revolução Industrial foi uma revolução têxtil, o que tem a ver? Tenta fazer a relação. Né? Conseguiu entender? Melhorou? Tá? Então é diretamente. Os atos da navegação foram criados lá pelo Oliver Cromwell, na República Puritana. Certo? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, Mariana. Que estabeleceu o que especificamente os atos da navegação? Que os tecidos ingleses só seriam comercializados em navios ingleses, lembra? Certo? Que os navios ingleses iriam transportar sempre os tecidos ingleses. E foram os atos da navegação que transformaram a Inglaterra em quem, gente? Na rainha dos mares. Então, nesse momento da história, do século XVIII, no 700 e alguma coisa, qual seria a única forma de transporte de mercadorias? Qual seria a única maneira de se transportar mercadorias? Pensa comigo. Com navios, certo? Se a Inglaterra não tivesse navios, se a Inglaterra não tivesse uma navegação, se a Inglaterra não tivesse um desenvolvimento marítimo, ela conseguiria se tornar uma potência industrial e automaticamente comercial? Não. Então, os atos da navegação estão diretamente ligados ao fator do pioneirismo inglês. Ponto 3, a Revolução Gloriosa. Que foi a maneira com que nós terminamos a nossa aula da semana passada. A Revolução Gloriosa de 1688. A Revolução Gloriosa transformou a Inglaterra numa monarquia parlamentar, não foi? A Revolução Gloriosa transformou a Inglaterra num país onde o rei reina, mas não governa, certo? Então quem passaria a governar a Inglaterra? O parlamento. E esse parlamento, ele é um parlamento basicamente o quê, galera? Burguês, puritano. O que eu preciso que vocês compreendam? A Revolução Gloriosa transformou a Inglaterra no primeiro país burguês da Europa. Entendeu? A Revolução Gloriosa transformou a Inglaterra no primeiro país burguês da Europa, porque pela primeira vez uma revolução consegue colocar a burguesia no poder. E a partir do momento em que essa burguesia assume o poder, ela passa a estabelecer os anseios da burguesia. Se o burguês é comerciante, que tipo de atividade ele vai buscar impulsionar? Se o burguês é comerciante, que tipo de setor que ele vai buscar desenvolver? Atividade comercial, atividade industrial. Entenderam isso? Então, essa perspectiva da Revolução Gloriosa, da Inglaterra ter se tornado um país onde o rei tem poderes limitados e o parlamento amplia sua ação, e esse parlamento ele é fundamentalmente burguês, vai fazer uma diferença muito grande. Ponto 4. Riqueza em carvão mineral. O que era o carvão mineral? A principal fonte de energia da primeira Revolução Industrial. Certo? Principal fonte de energia da primeira Revolução Industrial. Carvão mineral se extrai ou se produz? Se extrai. Entendeu? Então não tem como você fazer carvão mineral, né, nesse momento aqui, principalmente da história, século XVIII. Então é uma riqueza, como se fosse petróleo, tem que ter para extrair. E a Inglaterra, além de tudo, tinha o seu território rico em carvão mineral, certo? Outro ponto importante, ponto 5, riqueza em carvão mineral, posição geográfica favorável. Posição geográfica favorável. Qual que é a posição geográfica da Inglaterra? A Inglaterra é uma ilha. O que isso estabelece? Fácil saída e fácil relação de comércio com outros países. Por exemplo, galera, por que nesse momento, no século XVIII, até no século XIX, dificilmente um país como a Alemanha tornaria-se uma potência industrial? Pensa comigo. Porque dificilmente um país como a Alemanha faria uma revolução industrial. Tá no meio do continente, né, cara? Tá no centro do continente. E as relações eram relações portuárias. Entendeu? As relações eram relações de comércio marítimo. Então a Inglaterra, por ser uma ilha, possui uma posição geográfica extremamente favorável. É preciso que você entenda que a posição geográfica ela condiciona o tempo todo a sua economia. Entendeu isso? E o ponto 6. Burguesia. Forte e atuante. E a formação do operariado. Burguesia forte e atuante, porque vamos lembrar que quem faz a revolução na Inglaterra é a burguesia, foram os puritanos, lembra que o puritano é o calvinismo é a religião da burguesia. E automaticamente, até alguns de vocês aí ficaram falando, vamos lembrar que a lei dos cercamentos, ela impulsiona a formação desses trabalhadores nas cidades. Porque a maioria dos camponeses que tiveram suas terras confiscadas pelo Estado, foram obrigados de forma quase que imediata a migrar para onde? Hein? Para cidades. E lá na cidade, qual era a única coisa que ele tinha para vender? A sua força de trabalho. A sua mão de obra. Então ali ele não é um camponês urbano, isso não existe. Ali ele é um operário. Entendeu? Então fatores como lei dos cercamentos, atos da navegação, Revolução Gloriosa, riqueza em carvão mineral, posição geográfica favorável, burguesia forte e atuante e a formação do operariado são diretamente responsáveis pela Inglaterra ter promovido a primeira fase da Revolução Industrial. Meninos, muitos de vocês confundem evolução com revolução. E na Revolução Industrial nós precisamos entender isso. Por quê? A galera começa a pensar que a Revolução Industrial foi uma revolução porque surgiram as máquinas. As máquinas elas não vão passar no século XVIII por uma revolução, elas vão passar por uma evolução. Porque as máquinas elas vão viver um processo de transformação a partir de novas fontes de energia. Deixa eu te mostrar isso aqui, quer ver? Todo mundo sabe o que é um monjolo? Quem sabe o que é um monjolo? Patrícia sabe. Monjolo é isso aqui. Às vezes você sabe o que é, mas você não lembrava. Você não sabia que esse era o nome. Isso aqui, ó. Olha só. Isso aqui é um monjolo. O que é um monjolo? Para que serve um monjolo, Moloch? Para que serve um monjolo? Tá lembrado? Para moer grãos, né? Socar arroz, macetar, socar grãos. É uma máquina. Porque se não tivesse um monjolo, teria que fazer isso manualmente, daquele pilãozão grandão. Entendeu? Fazer paçoca, né, com Mariano? Entendeu isso? O monjolo é uma máquina. Movida aqui fonte de energia. Movida aqui fonte de energia.
Hidráulica, aguinha. Ô, pai. A força hidráulica. Hoje nós temos moedeiras elétricas, moedeiras de grãos elétricas, moedeiras industriais, movida a óleo diesel, por exemplo, alguma outra fonte de energia mais temos. O que aconteceu com essas máquinas? Elas evoluíram a partir de novas fontes de energia. Entendeu? Então, as máquinas, no sentido da Revolução Industrial, não foi a criação de uma máquina. A máquina a vapor, ela é uma evolução na questão dos teares. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Ó. Isso aqui é um tear manual. Isso aqui, ó. Isso aqui é um tear manual. Os caras fazem tecidos com isso aqui, ó. Entendeu isso? Ó, isso é um tear manual. Aqui, ó. Vê o cara fazendo. Pega o fio da lã, vai passando fio por fio, vai trançando. Você já imaginou quanto tempo que ele gastava para poder fazer um tecido? De forma manual. Entendeu? Agora, começam a se produzir teares mecânicos. Entendeu? Máquinas de tecer, que agora já funcionam assim, ó. Isso aqui é um tear mecânico. Ele já vai funcionando. Aqui você vai funcionar ele manualmente ainda, né? Você vai girando essa roda e esse tear, ele vai, de certa forma, indo, trabalhando e produzindo. Aí, de repente, vem a primeira Revolução Industrial e com o desenvolvimento das máquinas, eles começam a fazer os teares industriais, que já são movidos com motores. Motores a vapor, inicialmente. Então, o que aconteceu com os teares? Uma revolução ou uma evolução? Ele evoluiu. O tear evoluiu, certo? Se o tear evoluiu e não revolucionou, onde é que a revolução acontece? Nos modelos produtivos. Entendeu? A revolução não está na máquina, a revolução está no modelo produtivo. Quando você comparar uma produção artesanal com uma produção maquinofatureira, você vai perceber a caracterização de um processo revolucionário. Entendeu? Quando você comparar uma produção artesanal com uma produção maquinofatureira, você vai perceber, de fato, o que a gente chama de revolução. É justamente isso que eu quero mostrar para você aqui agora. Vamos lá, meninos. O que seria uma produção artesanal? Quais são as características de uma produção artesanal? E presta atenção que isso cai demais, tá? Primeira coisa, a produção manual. Individual. Sem divisão do trabalho. Onde o artesão necessita da posse das ferramentas. Porque se ele trabalha sozinho, normalmente na casa dele, na rua, na praia, ele tem que ter os instrumentos necessários para que ele possa trabalhar. Se ele não tiver condições de possuir instrumentos, ele não vai produzir. Onde nós temos uma produção lenta e em pequena quantidade. Tem alguma de vocês aí, ou algum de vocês, qual é o problema? Que faz tricô, que faz crochê? Alguém faz? De vez em quando a gente conhece uma menina de 16 anos que tem 90 anos na cabeça. E aí ela fica à noite lá sentada no sofá assistindo Pantanal e fazendo tricô. Hã? Ó, a Anabel tá aprendendo, já tentei, não tem coordenação, acontece com muitas pessoas. Faz não. Tricô, crochê, é uma produção artesanal, não é, Maria Cláudia? Você tá lá sentada na poltrona, assistindo novela e fazendo ali, ó, passando ali, a linha, tá, não sei o quê, tudo mais, não sei o quê. Pronto, essa produção artesanal. Se eu chegar em você e falar assim, porra, cara, que legal esse tricô que você faz, que legal essa coberta aqui, essa manta que você faz, eu queria vender seus produtos. E eu vou participar de uma feira, e eu queria levar pra feira, eu queria que você fizesse 3.000 forrinhos pra mim. E a semana que vem você consegue fazer isso de forma artesanal? Você consegue produzir, vai gastar 10 anos ou mais, né, Malote? Você tá entendendo isso? Então, como o artesanato é uma produção manual, individual, sem a divisão do trabalho, você tem que ter dinheiro para comprar a linha, para comprar as agulhas, é uma produção lenta, produz pouco. Uma revolução industrial jamais iria acontecer por via artesanal, gente. Você já viu aqueles artesão de praia? Aquele cara que faz aquele chaveirinho com um pedaço de madeira, é aquele cara que faz aquelas garrafinhas coloridinhas, entendeu? Isso aí é muito interessante. Aí chega o cara que tá lá vendendo aquele chaveirinho lá com um pedacinho de pau-brasil, ele foi pintar uns coqueirinhos, pegou lembrança de Porto Seguro. Aí ele fala, eu quero levar isso lá para meus parentes. Já viu? O povo quando vai na praia tem que levar lembrança pra família inteira. Aí fala assim, me dá todos que você tem aí. O cara vai e fala assim, eu só tenho 5. Eu só tenho 5. Porque o cara não consegue produzir muito. Ele vai abrir a mochila e tem poucos, cara. Porque aquilo ali é feito artesanalmente, é feito por ele. É ele que vai no mato, pega o pedaço de madeira, limpa a madeira, lixa a madeira, pega a tinta, desenha os coqueiros, escreve na madeira, coloca o chaveiro e vende. É um processo lento, é um processo pouco lucrativo, não é um processo capaz de abastecer grandes mercados. Ok? A galera que tá rindo que já fez isso, né? Faz camiseta pros primos, chaveirinho pra tia, imã de geladeira pra avó, é uma desgraça. Então, lá, produção artesanal. Como que eu acelero essa produção? Mas ainda de forma manual. Nós vamos passar por uma etapa chamada de manufatura. Manufatura. Ela quer falar com você. Se ela é manu, quer dizer que ela ainda é manual. Mas ela é manual agora tentando faturar, tentando produzir mais, tentando ser lucrativa. Então, ao invés de ser manual, ela vai ser coletiva. Agora eu vou pegar vários artesãos e vou juntar eles no lugar. Ao invés de eu não dividir o trabalho, ao invés de eu fazer todo o processo produtivo, eu vou fazer uma divisão do trabalho aqui. Ó. Eu vou dividir esse trabalho, nem que seja em várias etapas. Como cada pessoa vai utilizar a ferramenta numa etapa específica da produção, na manufatura, todo mundo tem que ter ferramentas, todo mundo tem que ter a posse do material? Não. Você pode fazer o quê? Um uso coletivo das ferramentas. Ou um uso comum das ferramentas. Entendeu? A produção é mais rápida e em maior quantidade. Entendeu isso? A produção é mais rápida e em maior quantidade. Mariana, isso aí já é fonte de energia, querido. Entendeu? Isso aí já é fonte de energia. Força de tração animal. O que moviam as moendas na época da cana-de-açúcar? Tá? Então aí já ainda não é mão de obra. O boi não é mão de obra. O boi é fonte de energia. Beleza? Então cuidado para não confundir. Não, Pedro? Então vamos lá. Não é o sinal. É fonte de energia mesmo. Força de tração animal.
mesma forma que eu tenho uma força hidráulica, eu tenho uma força eólica, eu tenho uma força de tração animal. Certo? Eu acho bom esse jeito bonito de você se tratar, né? É bem legal. Por que você tá falando de malhar a perna, Mariana? Pra que tocar nesse assunto? Hã? Agora você foi longe demais, agora você passou dos limites, cara. Até a Maria Angélica apareceu aí, né? Eu fico falando dos defeitos físicos de vocês. Hã? Tem narigudo, tem gordo, tem feio. Eu não fico falando das fotos de vocês aqui. Então espera. Depois eu vou me vingar agora também. Você acha que eu sou assim que eu quero? Foi falar dos outros, mas deixou um sentimento meu. Eu sei, mas não é pra falar pra ele. Ele também deve sofrer, eu sei que ele passa na vida dele. O que não é usar uma bermuda, não usar uma sunga. O povo acha que você tá plantando bananeira quando você sai de bermuda. É horroroso. Ah, vamos voltar pra Revolução Industrial, porque agora eu até perdi a graça. Vamos lá, gente. Produção manual, coletiva, com a divisão do trabalho, com o uso comum das ferramentas, a produção é mais rápida e em maior quantidade. Vamos supor que você chega na casa da sua avó que faz tricô. Sua avó que faz tricô. Chega lá, você pergunta, chega lá na sala, sua avó não tá na sala. Você pergunta, ai, vô, cadê minha avó, credo? Aí fala assim, não, ela tá lá no quintal com as amigas dela. Aí você chega lá e tá sua avó, mais 4 amigas, tem 5 velhas, cada uma sentada na cadeira de fio fazendo tricô. É artesanato ou é manufatura? O que elas estão fazendo? O que você acha? Hã? Tem 5 velhas sentadas lá, cada uma numa cadeira de fio fazendo o seu forrinho. É 5 artesãs. Entendeu? É 5 artesãs. Não é o fato de ter uma quantidade de pessoas, Maria Angélica. Não é o fato de eu ter mais pessoas. Eu tenho que reparar como elas estão trabalhando. Entendeu? Se cada pessoa está fazendo o seu, elas vão gastar 6 meses para fazer 5 forrinhos. Não vai adiantar nada. Vai ficar lá, as questões de velho, cada um faz 1 centímetro por dia. O que eu preciso identificar nessa relação de trabalho para que eu possa perceber que houve uma transição da produção manufatureira? O uso coletivo das ferramentas e a divisão do trabalho. Aí, se você percebe que uma das velhas, que é a velha mais forte, ela sempre vai lá pegar as linhas para elas. A velha que enxerga é a velha que passa a linha no buraquinho da agulha. A velha que não tem parques é a velha que faz o miolo. Se cada velha fizer uma etapa do trabalho, se cada velha dividir o trabalho em partes, nós montamos uma manufatura. Entendeu isso? Elas vão conseguir trabalhar mais rápido, cada uma vai ter habilidades diferentes e ela vai conseguir produzir mais. E em maior quantidade. Vamos ver se a gente tem imagem disso pra gente ver? Quer ver, ó? Produção artesanal. Olha só que interessante isso. Olha isso aqui. Cada uma fazendo o seu, ó. Cada uma fazendo a mesma coisa. Isso aqui é um exemplo de artesanato. Olha aqui. Todas elas, cada uma com o mesmo negócio na mão. Olha aqui o exemplo das velhas que eu falei. Fazendo a mesma coisa. Vamos identificar aqui, ó. Apareceu minha fábrica aqui. Olha aqui nas manufaturas. Entendeu? Cada uma tá com um pedaço do trem na mão. Você percebe isso? Então você começa a distinguir a produção, você começa a dividir esse trabalho em etapas, você começa a caracterizar um processo produtivo diferente. Você transforma a produção artesanal numa produção manufatureira. Essa produção é mais rápida e em maior quantidade. Mas ela ainda depende muito do trabalho manual. E a dependência do trabalho manual acaba, de certa forma, condicionando essa produção a ser mais lenta. O que eu preciso fazer para essa produção se tornar uma produção em larga escala? A maquinofatura. Entendeu? A maquinofatura. Beleza? O que vai acontecer aqui, ó? A mecanização do processo produtivo. O que vai acontecer aqui, ó? O início da substituição da... O que é isso, Jesus? Da mão do homem pela máquina. A maquinofatura ela vai mecanizar o processo produtivo de uma maneira que ela vai começar a propiciar o início da substituição da mão do homem pela máquina. Olha só. Deixa eu tentar achar aqui, quer ver? Como eu falei para vocês, ó. TEAR manual. Agora nós falamos. Aí tá aí. Vamos falar até do mecânico também. Olha só o que você percebe aqui, dentro das produções mecânicas. O que aconteceu nessa imagem da Revolução Industrial? Olha o tamanho do TEAR e olha a quantidade de pessoas. Você reduz a quantidade de mão de obra dentro da fábrica. Você diminui a dependência do trabalho da mão do homem, porque agora quem vai produzir é a máquina. Essa imagem da Revolução era tanto de crianças. Porque eles usavam crianças para limpar as máquinas, para passar óleo nas máquinas, porque era mais barato. Ele não está trabalhando. É assim, na produção do tecido, ele não vai atrapalhar, como se diz. Ele vai estar ali auxiliando. Até porque as famílias tinham que colocar todo mundo para trabalhar. Então, com a mecanização do processo produtivo, com o início da substituição da mão do homem pela máquina, nós vamos começar a consolidar um processo. Caiu uma questão na UF uma vez. Não vou lá atrás da imagem, não, porque às vezes enrola. Tem até essa imagem salva aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Rapidão. Onde mais que eu tenho das aulas? Meu Deus. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Toda vez que eu vou procurar um trem aqui, eu nunca acho. Aqui as fábricas da Revolução Industrial, aqui o Monjolo. Olha essa porra. Deixa eu ver aqui os teares. Tear mecânico, tear manual. Faz a produção. Você pega uma imagem, por exemplo, a UF, ela falou assim, ó, compare a imagem 1 e a imagem 2. Aí a imagem 1 era uma lavoura gigantesca, de plantação de alguma coisa, e tinha um tanto de gente trabalhando na lavoura, colhendo. Na imagem 1. Na imagem 2, mostrava essa lavoura. E ao invés de pessoas, tinha uma colheitadeira gigante passando e não tinha nenhum ser humano aqui. Então eu pedi para você analisar as duas imagens, e a partir dessa análise, você julgar as alternativas. O que aconteceu aqui, galera? Hein? O que aconteceu dentro dessa perspectiva, dessas duas imagens?
Houve a mecanização do processo produtivo. Houve o início da substituição da mão do homem pela máquina. Certo? Agora, o que eu preciso que você entenda? A partir do momento em que eu mecanizar esse processo produtivo e começar a substituir o homem pela máquina, deixa eu apagar aqui que eu vou escrever ali embaixo agora de novo. Só um instante. Eu começo a gerar um processo necessário de produção em larga escala. Agora, o que adianta eu produzir em larga escala se esse processo vai gerar desemprego? O que adianta eu produzir em larga escala se eu não vou conseguir ter consumo em larga escala? Vocês estão me entendendo? Eu não vou conseguir ter consumo em larga escala. É aí que a maquinofatura ela vai trazer um processo chamado de quê? Do trabalho em etapas. Então presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Na produção artesanal, você não tem divisão do trabalho. Na produção manufatureira, você divide o trabalho em largas etapas. Na maquinofatura, você vai microdividir o trabalho em etapas. De cada 10 questões sobre Revolução Industrial, agora eu vou lá atrás, eu passei por ela aqui agora, 9 vão usar essa imagem aqui, não vão? Quantas vezes você já viu essa imagem numa prova de história? Quem já viu esse filme? Ou pelo menos um pedacinho, um videozinho? Né? Já viu? 1000 vezes, né, Mariano? Tempos modernos do Chaplin. Entendeu? Qual era a função do Chaplin na fábrica? No YouTube tem, verdade, Manuel. Qual era a função do Chaplin na fábrica? Apertar as portas, apertar os parafusos. Eu preciso de um trabalhador para cada parafuso, de um trabalhador para parafuso. É porque a partir da mecanização do processo produtivo, eu precisei criar pequenas etapas do trabalho. Eu precisei mecanizar o processo produtivo. Imagino eu que a imensa maioria de vocês quer fazer medicina, não é verdade? A maioria de vocês quer fazer medicina. A Revolução Industrial mudou a medicina, Eduardo. A Revolução Industrial mudou a medicina. Porque você se forma em medicina, você se especializa em ortopedia. Lá na ortopedia você resolve fazer uma outra especialização em joelho. E você começa a ser um grande médico de joelho. Toda pessoa que machuca o joelho vai em você. Entendeu? Ah, doutor, eu machuquei meu tornozelo. Não tem um amigo meu que é especialista em tornozelo, eu vou te indicar ele. Depois de 20 anos sendo ortopedista, alguém começa a infartar do seu lado, você não lembra o que fazer. Porque você só entende de joelho. Olha que doideira isso. Com a Revolução Industrial, nós precisamos mecanizar as esferas de trabalho e reduzir esse processo. Até porque não adianta, como eu falei para vocês, nós criarmos produções em larga escala se eu não criar possibilidades dentro do sistema de ter consumo em larga escala. Eu não posso fazer a tecnologia substituir o homem pela máquina e o homem ficar desempregado. Até porque a Revolução Industrial, vamos voltar aqui para o quadro. A Revolução Industrial. Deixa eu apagar esses riscos de áudio aqui. Elas vão trazer também a passagem do mercantilismo para o capitalismo. Porque a partir da Revolução Industrial, presta atenção numa coisa. Força de trabalho é igual capital. Força de trabalho é igual... O que nós estamos fazendo aqui nesse momento? Uma relação capitalista. Você foi até a Estatera, você procurou a Estatera para comprar um produto. Você está pagando por esse produto. E nós estamos te entregando esse produto. E esse produto ele tem um valor, entendeu? O que eu faço é vender uma mercadoria. Esse tempo atrás, eu estava dando aula numa escola e uma aluna chegou em mim e falou assim, nossa, Marcelo, eu queria tanto fazer sua específica, mas eu tô achando caro. Como que eu faço? Eu virei para ela assim, não faz. Não faz. Simples. Aí me vem e fala assim, nossa, professor, mas larga de ser ruim, cara. Você não sabe como é que a menina tá, né? A menina tá precisando de uma folha. Gente, as pessoas precisam entender que eu tô vendendo um produto. É a minha mão de obra, mano. Você não chega num restaurante e fala assim, moço, eu queria tanto comer esse sanduíche de madeira aqui, mas eu tô achando ele caro, como é que eu faço? Você não chega na loja de sapato e fala assim, nossa, moço, eu queria tanto comprar esse tênis, eu tô achando ele caro, como é que eu faço? Porque quando você se formar em medicina, você vai vender o seu capital intelectual, meu irmão. Você vai vender um capital que você gastou quantos anos para construir ele? Você vai vender um capital que você gastou quanto em dinheiro para construir ele, se você fizer uma particular? Entendeu isso? Então, na Revolução Industrial, o sistema capitalista se consolida. O sistema capitalista se consolida. E a força de trabalho é capital. E ela vai ter um valor específico. Entendeu? Ela vai ter um valor específico. E pronto, e acabou. Então, você transfere do mundo capitalista, do mundo mercantilista, para o mundo capitalista. A força de trabalho é igual ao capital. E nós vamos ter, a partir disso, aquele que vende a sua força de trabalho é um operário. O operário é aquele que vende sua força de trabalho. Você tem que parar de pensar que operário é aquele cara usando um macacão com um capacete de plástico subindo um andaime. Também. Ele também é um operário. Mas eu sou um operário. Você, quando começar a trabalhar, você vai ser um operário. Você vai vender sua força de trabalho. Entendeu? E aí vem um ponto muito importante agora da Revolução Industrial. Agora a gente já sai lá da maquinofatura, tá, galera? Você já sai da maquinofatura, vou até mudar a cor. Que a gente vai colocar sobre as condições do operariado. Porque esse operariado, ele inicialmente saiu de onde? Do campo. Ele era um camponês. Antes do trabalho assalariado ganhar força, qual era o tipo de trabalho que existia na Europa? O trabalho servil. Que era o trabalho em troca de um lugar para morar, de terra para plantar, de poder comer, sobreviver. De repente, como na Inglaterra as terras foram confiscadas pelo Estado,
Entendeu? A galera é obrigada a sair do campo, porque não tem mais terras comunais camponesas. Você tem que migrar para a cidade e trabalhar numa fábrica. Ao trabalhar numa fábrica, você vira um operário. Esse operário vai trabalhar debaixo de quais condições? Exploração, altas jornadas, baixos salários, inexistência de direitos, inexistência de direitos, maior exploração, né? Maior exploração de crianças e mulheres. Entendeu isso? Essas são as condições do operariado. Eram explorados. Não existia jornada de trabalho. Vocês estavam sobre a CLT varguista, por exemplo, no Brasil. Hã? Ela define o quê? Uma jornada de trabalho de 8 horas. Ela define um período de trabalho. Se você trabalhar mais de 8 horas, você tem que receber hora extra. Quando não existia uma jornada de trabalho definida, o trabalhador ele era obrigado a trabalhar quanto tempo o patrão dizia que a fábrica fosse ficar aberta. Aí a fábrica vai funcionar 12 horas, trabalhar 14 horas, o cara vai ter que trabalhar. Eu nunca esqueço uma vez que eu fui falar sobre CLT, falar de salário mínimo. A menina falou assim pra mim, nossa, eu não sei pra que comemorar, se é tão pouco. Olha a mentalidade do burguês safado. Eu não sei por que comemorar que é tão pouco. Eu, diante de Deus, o cara falou isso pra mim na sala de aula. Meu irmão, eu concordo com você que é pouco, mas antes dele existir, né? Antes dele existir, quem definiu o valor a ser pago era o patrão, cara. E se ele pagando menos, ele vai lucrar mais, você acha qual é a escolha dele? Você vai pensar como os utópicos do século XIX, não, ele vai pagar mais pra valorizar o trabalhador. Olha o caralho. Inexistência de direitos, cara. É igual o entregador de iFood. Fica lá na motinha dele, entregando o iFood, de repente ele bate no buraco, cai da moto, quebra a perna, estraga a moto, tudo. Por que ele tá fudido? Fudido. No outro dia ele tá sem a moto, ele não tem condições de trabalhar, tá com a perna quebrada, vai passar fome, não tem nenhum direito. Entendeu? Tá fudido. Vai demorar quanto tempo pra receber, Mariana? A família dele morreu de fome. Tá entendendo? Agora eu, meu filho, se estiver dando aula na sala de aula, o quadro desparafusar e cair na minha cabeça, eu tô feito. Meu sonho é um trem desse acontecer. Data show, um ar-condicionado, alguma coisa. Um acidente, algum trem na sala de aula. Eu ficava uns 6 meses parado, recebendo da escola. Ah, Marcelo, volta? Não dá pra voltar não. Eu tô ruim mais, as costas doendo, credo. Que o quadro acabou comigo. Se vocês não me pagar, você vai ver. Eu vou enfiar um processo, não sei se eu racho a sua escola no meio. Pronto. É lei trabalhista, brother, é CLT. Entendeu? Se semana que vem eu tiver atestado médico, eu tenho que me pagar. Normalzinho. Foda-se. Ah, mas você não trabalhou, é terrível, é lei trabalhista. Então, hoje em dia, o trabalhador conquistou direitos. Na primeira Revolução Industrial não tinha. Eu te mostrei a foto agora, cheio de criança na fábrica. Entendeu? Verdade, Maria. Aí eu treino no secreto. Então, assim, essas condições acabaram provocando o quê? Pra gente poder passar isso aqui, ó, as reações do operariado. Quem fez a prova da UFO, né? Essa última prova da UFO agora que foi anulada, vai lembrar uma questão sobre isso aqui, ó. Primeira reação do operariado: ludismo. Alguém de vocês fez aquela prova? Prova da UFO anulada? Alguém chegou a fazer ela? Aí uma questão sobre ludismo. Andressa, Molote, Giovana. O que era o ludismo? Vocês acertaram, não acertaram? Vai falar que sim, mas vai mentir pra mim. Pode mentir. Hã? O que era o ludismo, galera? Era um movimento de quê? De quebradores de máquinas. Alguém lembra por que esse movimento recebeu esse nome? Porque ele começou com um trabalhador inglês chamado Ned Ludd. Ned Ludd um dia chegou puto na fábrica, o patrão enchendo o saco dele, ganhando pouco, explorado, péssimas condições, falta de segurança, falta de higiene, aquela coisa, eu lá, pai, quer saber uma coisa, tomar no cu que esse povo. Entendeu? E começou aquela quebradeira inteira, e pancadaria, e pau torando, e os amigos olhou para aquilo e falou, é nóis, e começaram a quebrar tudo. Outras fábricas começaram a ouvir falar do que tinha acontecido, estourou pela Inglaterra um movimento de quebradores de máquinas. Beleza. Isso é ludismo. Agora, se uma questão atribuir ao ludismo conquistas desses trabalhadores, conquistas positivas desses trabalhadores, direitos em detrimento do ludismo. Vamos supor, semana que vem, amanhã eu vou no Statera, amanhã eu tenho aula presencial lá no Statera, pro centro científico. Aí eu chego lá mais puto que o comum, a hora que eu entro lá, o Edu já me enche o saco, eu já começo a chutar as cadeiras, quebra aquela porta de vidro lá, chego antes na minha frente, eu arrumo a mão na boca dele, quebro uns 3 dentes dele e vira aquele PT. É uma reação? Entendeu? É uma reação? É um protesto? É um protesto. É uma reação? É uma reação. Mas quais vão ser minhas conquistas? Hã? Desemprego, cadeia, processo. O que mais, né, filho? Vídeos na internet, professor sulta, espanca, dono da escola. Um tanto de coisa. Ah, não, meu, se fosse só uma demissãozinha, minha filha. Entendeu? Hoje em dia as proporções são muito maiores do que na Revolução Industrial. Né? Então, tipo, eu vou atribuir ao ludismo, figurinha, vai TikTok, eu vou atribuir ao ludismo uma reação dos trabalhadores. Agora, presta atenção, vaga na fazenda. Pode ser, né, que dê certo. Esse é idiota demais. Você não pode atribuir ao movimento, tipo, BBDO. Se você continuar falando assim, vou fazer isso amanhã, eu considerei a ideia. Eu tô meio bravo com eles mesmo. Tá custando muita coisa, não. Então, ó, você não vai atribuir ao ludismo nenhuma conquista para o movimento operário. Ah, os caras, depois do ludismo, tiveram menos jornada de trabalho, depois do ludismo, tiveram salário mínimo. Não, tá? Número 2, cartismo. O cartismo vem de cartas mesmo. Cartas ao parlamento e coroa. Então, os trabalhadores começaram a escrever cartas para o parlamento inglês, começaram a escrever cartas para a coroa inglesa. E nessas cartas, eles começam a reivindicar direitos, melhorias nas condições de trabalho, diminuição das jornadas, entendeu? E aí, irmão Longe, atribui-se ao cartismo a diminuição da jornada de trabalho. Essa diminuição da jornada de trabalho ligada ao cartismo, ela é muito debatida dentro das ciências humanas. Alguns defendem que a diminuição da jornada de trabalho, na verdade, ela foi estabelecida pelo governo inglês para evitar a superprodução, entendeu?
E como as fábricas estavam ficando abertas durante muitas horas, isso começou a acarretar uma problemática que era a produção rápida e muito grande, e isso poderia gerar uma crise. Inclusive, a superprodução foi o grande motivo da crise de 29. Logicamente, só te mostrando as proporções. Então, definindo o tempo em que a fábrica pode funcionar, você também interfere no que se produz. E automaticamente você evita uma quebra enorme da sua economia. Mas, como ela estava muito ligada ao período do cartismo, atribui-se ao cartismo o início das conquistas do movimento operário deles. Entendeu isso? Tranquilo? E o terceiro e último ponto. As trade unions. O que seriam as trade unions? A origem dos sindicatos de trabalhadores. Entendeu? As trade unions seriam a origem dos sindicatos de trabalhadores, gente. Os sindicatos eles têm uma importância muito grande, certo? Até porque os sindicatos eles vão fazer o quê? Os sindicatos eles vão ter um papel importantíssimo na luta dos trabalhadores dentro de suas condições isoladas. Eu, por exemplo, sou professor e eu sou filiado ao SINPRO, que é o Sindicato dos Professores. Os mesmos desafios que o professor tem são os desafios do trabalhador rural, em termos de direitos trabalhistas. Os mesmos desafios do trabalhador rural são os desafios dos funcionários de lojistas, por exemplo. Não. O que eu preciso fazer? Isolar esses movimentos. Entendeu? Criar sindicatos que especificamente lutem pelas causas de cada um desses trabalhadores. Entende isso? Eu nunca me esqueço. Nós professores temos direito a férias, nossas férias é diferente das férias de outros trabalhadores. Às vezes na sua família, seu pai, sua mãe trabalham numa empresa, mas ele tira férias em março, tira férias em novembro, tira férias... As férias trabalhistas elas são sempre em julho, né? E elas, por lei, têm que ser de 30 dias. Elas, por lei, têm que ser de 30 dias. A gente trabalhava numa escola, que falou, olha, a gente vai voltar uma semana antes das férias. A gente quer preparar melhor o nosso aluno e tudo mais. E nós pensamos, pô, isso é contra a lei, né, cara? Isso é legal, os caras não podem fazer isso. Meu direito é de 30 férias. Agora, se eu fosse lá brigar com o dono da escola, eu chegasse lá no padrão e falasse, cara, você tá ficando louco? Meu direito, brother, 30 dias. Eu falei assim, então se você quer lutar por direito, você agora é o revoltadão, fala o seguinte, passa ali, pega suas contas. Eu vou arrumar quem trabalhava aqui. Entendeu? Mas aí um amigo meu ligou no sindicato e denunciou a escola. Entendeu? O sindicato acionou o Ministério Público. A escola foi multada e nós não voltamos. Uma semana antes. Foi um amigo meu. Entendeu isso? Com isso, tem muita gente que pensa que fui eu, mas eu não faria uma coisa dessa. Eu jamais faria uma coisa dessa. É mais eu que conheço lei trabalhista, que estudo essa matéria, eu jamais faria uma situação dessa. Então, quando você tem um sindicato, você acaba se blindando na luta contra o burguês. Entendeu? Você acaba tendo uma instituição que defenda o direito do trabalhador pelo trabalhador, para que o trabalhador não se exponha diretamente com o patrão. E esses sindicatos do século XIX, eles vão ser muito influenciados pelo marxismo. Entendeu? E o marxismo vai fortalecer esses sindicatos justamente dentro da perspectiva da organização dessa luta de trabalhadores. Certo? Na nossa próxima aula, meninos, a gente vai para a parte francesa da história. Semana que vem nós vamos entrar em Iluminismo e Revolução Francesa. Nós pegamos a parte inglesa, agora na próxima aula a gente vai para a parte francesa. Porque aí, terminando Iluminismo e Revolução Francesa, a gente já começa a entrar em idade contemporânea, trabalhar imperialismo, já entrando na parte das guerras. Nós precisamos organizar, até porque, como é uma aula por semana, a gente precisa ir fazendo render para conseguir cumprir no nosso cronograma. Mas tá massa, tá tranquilo. Essa matéria de hoje é muito importante que ela ficasse bem explicada, porque entre os nossos conteúdos, é um dos conteúdos mais recorrentes que nós estamos. Sim, estamos em idade moderna, estamos em idade moderna. Certo? É nóis. Tchau pra vocês, beijos, até semana que vem. É nóis, tchau. Chega de aula por hoje, Deus me livre.